Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Ismar Pins, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Atuo aqui na Comunidade Cristo em Porto Alegre. E esse é o programa Crescendo em Cristo, que tem como principal foco e finalidade ler um capítulo da Bíblia e explicá-lo, comentá-lo, estudá-lo. E o capítulo que hoje vamos ler é um livro inteiro, exatamente isso, o livro de Judas. Digo isso porque esse livro só tem um capítulo. E por essa razão vai ser interessante analisar o objetivo, o propósito, quem escreveu esse livro. E vamos começar então, vou ler na Nova Almeida Atualizada essa carta de Judas. Leio os primeiros 2 versículos e oriento você aí também ter a sua Bíblia e acompanhar com atenção. Assim está escrito: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Essas são as palavras dos 2 primeiros versículos. Você vê que, inicialmente, Judas se identifica. Ele diz quem está escrevendo, é Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Nesse sentido, já adianto para você que o autor desse livro, que também dá o título desta carta, não é aquele Judas mais conhecido que traiu Jesus. Ele é, sim, o irmão de Tiago. E a gente sabe pelas Escrituras, pelos relatos históricos, que Tiago é irmão de Jesus. Por óbvio, Judas também é irmão de Jesus. Só que aqui ele identifica-se como servo de Jesus Cristo, pois todos diante de Jesus são servos e ele é o Senhor e Salvador. Ele faz questão de começar e identificar-se desta maneira. A respeito de Jesus e seus irmãos, se você quiser conferir, em Mateus capítulo 13, versículo 55, ou no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, tem essa identificação, inclusive apontando para Tiago, o irmão do Senhor Jesus, como também Judas. Nesse livro, vocês vão perceber que Judas ele faz uma exortação intensa contra os falsos profetas, contra aqueles que se aproximam da comunidade cristã, mas de fato não creem de verdade. É uma exortação intensa contra eles. E também ele escreve num período de perseguição, de dificuldades. Por isso que ele usa essa expressão inicial, dizendo exatamente que aqueles que estão lendo são guardados, protegidos por Jesus. É uma bonita maneira de começar. Queremos ler agora os versículos 3 e 4. Acompanhem. Diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los, como eu falei, o propósito de exortá-los, a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A palavra santos aqui se refere aos perdoados em Cristo Jesus. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Viram? Percebe? Então, já no início, ele diz qual é o seu propósito. Estou escrevendo para exortar vocês contra essas pessoas que se infiltraram. Usa essa expressão interessante, transformaram em libertinagem a graça de Deus. É muito interessante essa expressão, porque vocês sabem que a
a graça nos liberta, nos dá liberdade. Então ele usa essa outra expressão, libertinagem. Quer dizer, usam e aproveitam-se da graça e da misericórdia anunciada por Jesus para fazerem e viverem do jeito que querem, de um jeito indecente, de um jeito errado, de um jeito contrário à palavra de Deus. E aí ele diz que desta maneira, da maneira como eles estão vivendo, ele diz uma expressão forte, estão negando o soberano Senhor Jesus. Isso chama a atenção e deve também nos exortar para a maneira como nós vivemos ou as pessoas ao nosso redor vivem. Ainda leio agora os versículos 5 a 7, que ele continua essa advertência usando exemplos. Essa é uma característica dessa carta que é muito bem escrita. Vocês vão ver que ele, então, usa diferentes exemplos para chamar a atenção, uma advertência severa. O versículo 5 diz assim: embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, só uma parênteses aqui, notem que ele fala que Jesus os libertou. É uma identificação direta de Jesus como esse Deus, ontem, hoje, sempre, o Senhor do povo de Israel. Então ele diz que ele libertou do Egito, mas destruiu depois os que não creram. Primeiro exemplo que ele dá, ele libertou todo o povo, mas ele acabou destruindo aqueles que não criam de fato. E aí o versículo 6 ele diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui ele usa o exemplo dos anjos, né? Que, como a gente sabe, a origem do pecado, a gente refere-se a Adão e Eva, mas primeiramente os anjos se rebelaram contra Deus. A gente diz, olha, eles se rebelaram e estão guardados em julgamento e condenação eternas. Veja a força da advertência. E o terceiro exemplo, nessas advertências iniciais que ele dá, está no versículo 7, que diz: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Mais uma vez, aqui ele aponta para essa libertinagem, também apontando para a imoralidade sexual, que é descrita, apontada em Sodoma e Gomorra, contrária à natureza, subentendendo o homossexualismo, ou a homossexualidade, como se usa essa expressão hoje em dia, mas sobretudo essa imoralidade sexual geral atribuída a esses moradores de Sodoma e Gomorra. Mas no foco está essa advertência para aqueles que abandonam a palavra de Deus, vivem do jeito que querem, promulgam as suas próprias leis e regras, ao invés de seguir a palavra do Senhor. Então é uma exortação forte. Quero agora ver essa outra parte, que é o versículo 8 ao versículo 10, e onde ele usou esses três exemplos, que há pouco eu citei, e agora ele diz, do mesmo modo está acontecendo com esse pessoal que está se infiltrando entre vocês. Diz assim: do mesmo modo também esses, quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Então vejam aqui, ele então aponta agora para estas pessoas, as quais ele está exortando e
Ele fala para o povo de Deus contra esses que estão vivendo no seu meio, mas de maneira contrária à palavra de Deus. E aqui ele cita esse exemplo que nos deixa com um ponto de interrogação a respeito dessa discussão entre Miguel, que é o único arcanjo que é identificado por um nome, nós temos o anjo Gabriel e aqui o arcanjo Miguel, e Miguel teria discutido com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Essa passagem é interessante, ela não está nas Escrituras, nos textos do Antigo Testamento. Ela tem referência num livro judaico conhecido então deste meio, que se chamava Testamento de Moisés. Assim como também ele faz essa referência a esse texto, ele também fala de um dos livros que é primeiro Enoque. Enoque é um dos livros que nós chamamos de apócrifos, mas ele também faz referência a esses textos. Às vezes isso levanta uma discussão bíblica, mas na verdade ele faz citação de um texto conhecido por muitos dali. Assim como Paulo, em alguns instantes, cita poetas gregos ou outros textos conhecidos para defender o seu argumento de advertência contra aquilo que ele está falando contra essas pessoas. E aí no versículo 11, seguindo a leitura, diz assim: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Quando ele escreve esse versículo 11 aqui, ele cita 3 exemplos distintos, mas também de pessoas que abandonaram a palavra, a lei de Deus, por questões como a ganância, né? Então ele se subentende que os leitores de Judas conheciam essas histórias, assim como ele cita o caso anterior. Esse texto de Caim, né, está lá em Gênesis 4, o de Corá está em Números 16 e o de Balaão está em Números capítulo 22. Na sequência, no versículo 12, ele diz assim, vejam como ele usa diferentes exemplos. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Esse exemplo, né, é interessante aqui, as rochas submersas que estão no meio de vocês. É porque quando um navio se aproxima de uma rocha submersa, isso é um grande perigo de ele bater, de ele afundar. Ele está dizendo, olha, estão próximos de vocês e podem causar grande dano. Na sequência, ele usa outros exemplos como são pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelos ventos, são árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Vejam, falsos profetas que aparentemente anunciam e são cristãos e anunciam a palavra, mas são como nuvens sem água. Ele usa árvores que não dão frutos, né, que não vivem de fato. Versículo 13, são ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Que palavra dura contra esses que abandonam a palavra de Deus. E ainda tem sempre essa conotação de pessoas que aparentam serem cristãs, estão no meio do povo, assim como naquela parábola que Jesus disse, o joio está no meio do trigo. E na sequência, o versículo 14 a 16, então, ele aumenta a força de suas palavras falando do juízo contra essas pessoas, para advertir os leitores para não viverem como elas. Ele diz assim, versículo 14 a 16, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios
a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Notem que aqui ele usa vários exemplos do que são características de falsos profetas, de falsos cristãos. Adulam aqui e ali, mas são insolentes, ao mesmo tempo são descontentes, murmuradores, como se eles soubessem tudo, os outros não soubessem nada. Palavras de fato bastante duras. Ele começa a encaminhar a conclusão, então, do seu livro, da sua carta, dando agora palavras que ligam aos apóstolos do Senhor Jesus, literalmente Jesus e os seus discípulos, e dizendo assim, olha, lembrem vocês que os apóstolos recorrentemente anunciaram que viriam esses homens falsos profetas. Está escrito assim, versículo 17 ao 19. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito, com letra E maiúscula, não têm o Espírito Santo. Vários escreveram isso, aliás, essa carta de Judas está muito próxima à segunda carta de Pedro, mas mesmo João, dizia, provai os espíritos. Olha, cuidado, aqueles que aparentam ser, mas não são. E aí vem os versículos 20 a 23, que são conselhos finais. Veja como está escrito, diz assim, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, interessante essa expressão, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem os outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Percebam que aqui, então, ele aponta de novo para Jesus como a fonte da salvação, da vida eterna. Então, são conselhos, edifiquem-se nisso, orem no Espírito Santo. Mas, de novo, ele termina com a advertência. Ele diz, olha, mas tenham temor, detestando até, aqui diz assim, a roupa contaminada pela carne, pela impureza, pelo jeito errado de viver. São os conselhos finais. E aí ele termina com os dois últimos versículos, que é o 24 e 25, que a gente chama, assim, nas cartas de doxologia. O que é doxologia? É quando atribui ou coloca a glória para o Senhor, para Deus. Termina assim, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Assim, Judas termina a sua carta de advertência, apontando para Jesus, que é aquele que pode guardar vocês, é aquele que pode fortalecê-lo em meio a todas essas falsidades. Mais uma vez, aponta para a suficiência e o poder da graça em nós e através de nós. Uma bela carta, um belo capítulo.
um belo livro. Lemos um livro inteiro no programa Crescendo em Cristo de hoje. Continuem acompanhando esse programa e estudando a Palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Até mais. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.